Fim dos tempos. Fim dos tempos. O que seria isso? Como e quando será este evento? Existem muitas teorias sobre esta questão, mas a qual delas devemos dar crédito? Na verdade, antes de dar crédito para algo, deve-se saber de onde vem a fonte de tal coisa, e se esta ou estas fontes são realmente confiáveis. Pois tem muitas pessoas se fundamentando em coisas sem bases confiáveis ou sem base alguma, nem sequer param para pensar, isto é realmente confiável? De onde isso foi tirado? E já vão tomando como se fosse verdade. É por isso que muitas pessoas são enganadas, por aceitar facilmente o que outros dizem sem antes questionar, ou investigar se aquilo realmente merece mérito. Voltando a falar sobre o fim dos tempos, ou fim do mundo, o que podemos afirmar é o que Deus nos diz através da Bíblia, que em alguns textos nos revela coisas sobre o fim do mundo. Fala de alguns sinais que se tratariam da aproximação do fim do mundo. Mateus 24:3, e, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, e do fim do mundo? Mateus 24:4, e Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Mateus 24:5, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24:6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus menciona que haveriam pessoas que iriam dizer ser Cristo, e que haveriam guerras. Isto já tem acontecido há muito tempo. Alguns exemplos. Moon, um coreano, diz ser Cristo desde 1962, o porto-riquenho José Luiz de Jesus Miranda diz ser o Cristo, Henri Cristo também diz ser Jesus Cristo. Primeira Guerra Mundial em 1914, Segunda Guerra Mundial em 1939, Guerra do Vietnã em 1959. Prosseguindo, Mateus 24:7, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mateus 24:8, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Menciona que haveria fomes, pestes e terremotos, coisas que acontecem também há muito tempo. Veja alguns exemplos. Um dos lugares mais comentados onde a fome é a Etiópia, porém a fome está presente em muitos países desde muito tempo. Em relação a pestes, podemos dizer que são inúmeras as doenças que assolam o mundo. Exemplos: AIDS, ebola, poliomielite, peste negra, diversos tipos de gripes como a espanhola, frango e suína. Terremoto em junho de 1990, noroeste do Irã. Em janeiro de 1995, cidade de Kobe, oeste do Japão, dentre muitos outros. Jesus diz: estes são os princípios das dores, dando-nos a entender que estes sinais dão abertura ao princípio do fim do mundo. Portanto, podemos ver que há algum tempo se iniciou os sinais que indicam o fim do mundo. Mas como saber quanto tempo ainda resta? Mais adiante a Bíblia nos relata como seriam as pessoas nos últimos dias. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 5, sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Como podemos ver, é exatamente esse tipo de pessoas que vemos hoje em dia, dando-nos assim a saber que estamos nos últimos dias. O livro de Apocalipse também fala de uma profecia, que é relacionada ao fim dos tempos. Para entendermos esta profecia, temos que entender alguns significados.
Mulher igual igreja. Podemos saber isto porque na Bíblia existe uma comparação de mulher com a igreja. Efésios 5:25, vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E também porque a Bíblia nos mostra que o anticristo estaria num lugar santo. Igreja, Mateus 24:15, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Prostituta igual, igreja adúltera. Se mulher significa igreja, logo uma prostituta, que é uma mulher adúltera, significaria igreja adúltera. Águas igual, pessoas, povos, multidões. Apocalipse 17:15, e disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, e multidões, e nações, e línguas. Chifres. Igual reis, reino, líder, poder. Apocalipse 17:12, e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberam poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Animal ou besta igual rei. Daniel 7:17, esses grandes animais, que são 4 reis, que se levantarão da terra. Vejamos a profecia. Apocalipse 17:1, e veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Apocalipse 17:2, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Está falando de uma grande igreja que envolve muitas pessoas, a qual com suas coisas adúlteras contaminaram os reis, líderes e os que habitam na terra, pessoas. Apocalipse 17:4, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações, e da imundícia da sua prostituição. Fala de uma igreja onde nela exista cor escarlata, um tipo de vermelho, ou vermelho intenso, e seja decorada com ouro e pedras preciosas, uma igreja rica, com ensinamentos adúlteros, ensinamentos contrários aos de Deus. Continuando, Apocalipse 17:8. A besta, que existe, foi, e já não é, e há de subir, do abismo, e irá, à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Fala de um rei, que era rei e já não é mais, retornará do abismo, e que as pessoas que não são de Deus, pois os nomes não estão no livro da vida, irão se admirar vendo o retorno deste rei. Apocalipse 17:11, e a besta que era e já não é, e ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Apocalipse 17:9, aqui o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Nos indica a localização onde estaria a igreja adúltera. Num local onde existam 7 montes, ou colinas. Geograficamente, o lugar onde existe uma grande igreja e também existam 7 montes ou colinas, é Roma. Apocalipse 17:10, e são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e, quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Apocalipse 17:11, e a besta que era e já não é, e ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Vemos que a revelação que João teve era no tempo em que o 6º rei governava, pois 5 já haviam caído, e o outro, o 7º, ainda não era vindo. Este mesmo 6º rei foi ferido como de morte, como João relata. Apocalipse 13:3, e viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. O único rei de uma grande e rica igreja que foi ferido como de morte foi João Paulo II. João Paulo II sofreu um atentado na tarde de 13 de maio de 1981, em plena Praça de São Pedro, no Vaticano, durante audiência pública realizada sempre às quartas. O turco Mehmet Ali Agca disparou 3 vezes uma pistola Browning de 9 mm a menos de 7 metros de distância, ferindo gravemente o estômago, a mão esquerda e o cotovelo do pontífice.
Trecho do texto retirado do site noticias.terra.com.br. Mas como João Paulo II não é o sexto Papa, nem é rei. Sim, os papas têm tido poder de rei desde que o Vaticano se tornou o Estado papal soberano e independente no ano de 1929. O Tratado de Latrão de 1929, que criou a cidade-estado do Vaticano, a descreve como uma nova criação preâmbulo e no artigo 3º e não como um vestígio dos muito maiores Estados Pontifícios 756-1870, que anteriormente abrangiam a Itália Central. A maior parte deste território foi absorvido pelo Reino da Itália em 1860, e a porção final, ou seja, a cidade de Roma, com uma pequena área perto dele, 10 anos depois, em 1870. A cidade do Vaticano é um estado eclesiástico ou sacerdotal, monárquico, governado pelo Bispo de Roma, o Papa. A maior parte dos funcionários públicos são todos os clérigos católicos de diferentes origens raciais, étnicas e nacionais. É o território soberano da Santa Sé Sancta Sedes e o local de residência do Papa, referido como o Palácio Apostólico. Trecho do texto retirado do site Wikipédia. Sendo assim, na contagem dos papas de 1929 até o ano de hoje 2011, estamos no 7º Papa, Bento XVI. João Paulo II nesta contagem está em 6º lugar, após o Vaticano se tornar um reino. Sendo assim, o rei que João menciona ter visto era o 6º, ou seja, João Paulo II. Lembrando que a Bíblia menciona 8 reis e que o 8º é do 7. Apocalipse 17:10, e são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e, quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Nos trazendo ainda mais ao fim dos tempos, pois após o 7º Papa, segundo a Bíblia virá o Anticristo, a grande tribulação e o fim. Porém não se tem, nem nunca terá uma data exata, apenas temos uma menção que estamos nos últimos dias, mas o tempo ao certo não se sabe. Mateus 24:36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Nem nos compete querer datar o dia do fim. Atos 1:7, e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos, ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Deuteronômio 29:29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Portanto devemos nos preocupar mais com como está nossas vidas diante de Deus, do que com a data exata do fim dos tempos, pois seja ela qual for, importa que estejamos bem com Deus, sendo fiéis e santos, para que possamos alcançar a vitória que Jesus Cristo nos deu. Mateus 24:46, bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Marcos 13:35, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Lucas 21:34, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós, de improviso aquele dia.